Você crê que Deus é um Deus que une propósitos? Então é com você que eu quero falar neste momento. Eu quero iniciar essa mentoria que eu chamei de conexões, exatamente para explorar, espanar ainda mais sobre o tema conexões. Como o nosso Deus é um Deus que gera conexões entre as vidas dos seus filhos, para que aquilo que ele desenhou, aquilo que ele planejou, aquilo que está no coração dele, venha se tornar realidade na vida daquele que crê, na vida daquele que quer exercer e cumprir o seu propósito aqui nesta terra, levando a palavra de Deus, levando o reino de Deus para os corações daqueles que tanto precisam receber as boas novas do nosso Pai. Eu quero falar com você neste momento que Deus é um Deus que está gerando conexões. Conexões que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. É igual Wi-Fi, Bluetooth, né? São aquelas redes, aqueles sinais que a gente não vê, mas a gente sabe que o nosso celular está conectado, como hoje, né? O celular está conectado à televisão. Como isso acontece sem um cabo, sem um fio? É a mesma coisa o que Deus está fazendo. A gente às vezes não consegue enxergar, mas Deus está criando conexões. E aí nós precisamos estar sempre atentos aos sinais que Ele vem trazendo para a nossa vida, atentos a todos os detalhes que o nosso Pai vem se revelando e muitas vezes através dessas conexões. E aí eu te pergunto, como que está o sinal aí? Como que está o sinal da sua vida, né? Será que você tem se conectado realmente com pessoas que estão agregando naquilo que Deus tem para você? Pessoas que vão contribuir para que você venha cumprir o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. Isso é muito importante. E Deus é um Deus que gera essas conexões. Tolo é aquela pessoa que acha que pode fazer tudo sozinho, né? Que acha que não precisa de ajuda, não precisa de um apoio. Essa pessoa é uma pessoa tola, uma pessoa que está correndo perigo. Mas a Bíblia mesmo fala, né? É sempre bom, é bom ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. São conexões que Deus traz para a nossa vida, que vai nos dar o suporte, que vai nos dar o apoio que nós precisamos. Em nome de Jesus. E eu quero começar falando de conexões com você. E não tem como a gente começar a falar das conexões que Deus tem, vem realizando, melhor dizendo, né? Que Deus quer realizar. E não trazer o exemplo aqui de Maria e Isabel. Maria, né, uma mulher grandemente usada por Deus, ainda jovem, recebeu ali uma chamada, recebeu ali um propósito, né, de ser aquela que iria gerar o Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Ela recebeu essa missão tão importante na vida dela, né? Ela foi agraciada com este propósito de gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela recebeu esse chamado. O anjo do Senhor apareceu para ela e entregou o chamado na vida dela e ela aceitou, né? Deus ele sempre traz ali o nosso chamado. Ele sempre traz o propósito, não é verdade? E nós temos que ter esse coração disposto em obedecer. Claro, se você não quiser, Deus não vai brigar com você, Deus não vai te xingar, Deus não vai, não, nada disso. Porém, né, tem aqueles que receberam um convite por um propósito divino, porém não aceitaram. E aí é onde nós temos que verificar. Será que essa pessoa, né, analisar, né, melhor dizendo, será que essa pessoa ela vem vivendo uma vida ali na sua plenitude? Será que ela vem se sentindo realizada naquilo que ela está fazendo? Muitas vezes é porque aquele propósito que Deus tinha na vida dela, ela decidiu falar não. E tudo bem. Porém, ainda sente ali aquele vazio de que está faltando alguma coisa, né? Não sei se você já sentiu isso na sua vida. E Deus, ele sempre tem essa chamada, né? Assim como Maria ali, ela recebeu esse propósito de gerar Jesus, nós também recebemos essa chamada.
nós também recebemos este propósito de gerar Jesus na nossa vida, deixar com que ele venha aparecer na nossa vida. Como diz aqui, diminua eu para que ele cresça. É a chamada de Deus para nós de gerar Jesus aonde nós estivermos. E ela recebeu essa chamada, ela aceitou essa chamada, só que Deus não deixou ela sozinha. O pai não deixou ela sozinha, além da conexão que ela já tinha com José, né? Que se firmou ainda mais, né? Se firmou ainda mais essa conexão entre ela e o José. Também tinha uma outra conexão que Deus tinha ali para ela também, para dar aquele apoio, para dar aquele suporte que ela tanto precisava. E o mais interessante, né? Era um suporte de uma pessoa que também estava vivendo um momento de milagre, estava vivendo um momento do sobrenatural, do impossível de Deus acontecendo na vida dela. Olha que coisa linda. Deus ele une esses propósitos, né? Esses momentos tão sublime, tão importante, né? Tão sobrenatural que não tem como você olhar e falar que não é Deus, não é mesmo? E Deus ele tem esse movimento, né? Ele faz acontecer esse movimento de ligar duas histórias de impossíveis a se unir e mostrar para o mundo que é possível quando você crê e quando você ali persevera. E aí então eu quero ler com você essa passagem bíblica depois que o anjo anuncia ali a vinda de Jesus através da vida de Maria. Ele diz assim para Maria, né? Lucas capítulo de número 1, versículo de número 36, e a Bíblia nos fala: Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês. Então, enquanto Maria estava recebendo ali, né, começando a gerar, né, o Jesus Cristo no ventre dela, Isabel, por outro lado, já estava no seu 6º mês de gestação daquele que vem a ser chamado ali João o Batista, que também era através de um grande milagre. E aí diz assim, né? Sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então ela tinha um decreto que ela era estéril, ela já estava na sua velhice. E ela já estava aquele decreto de ser estéril, mas houve ali um milagre. Aí a Bíblia fala no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que coisa linda! Deus ele tinha uma promessa para a vida dela, para a vida de Zacarias, que era o esposo de Isabel, que não largou a mão do arado, ele sempre permaneceu ali como um exemplar sacerdote. E aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala que a oração dele foi ouvida. E aí então ela foi e gerou ali, né? Já estava ali no seu 6º mês. E aí, versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aí diz mais assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa em uma cidade de Judá. Era uma conexão que precisava ser rápida. Então Maria apressadamente foi até aquele local. Versículo 40. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha aí. Versículo 41. E ouvindo esta a saudação de Maria, a criança, ou seja, João Batista, que estava em seu ventre. Olha só que coisa linda, gente. A criança estremeceu no ventre. Que coisa, gente. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo, revestida do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. E depois tem aqui a grande passagem do Cântico de Maria. Que coisa linda! Você vê
quando Maria entrou na casa de Zacarias e Isabel e ela saudou, ou seja, ela chamou por Isabel. É aquela emoção de ter recebido o propósito e ela queria lhe falar. Poxa, ela tinha a oportunidade de estar com quem está ali na mesma linha ali de promessa. E quando ela chegou ali então, e o bebê, né, João Batista, ainda no ventre de Isabel, ouviu a voz de Maria, a Bíblia fala que ele estremeceu dentro dela, de alegria, e ela ficou cheia do Espírito Santo. O que é isso? Isso é confirmação de conexão. Isso é confirmação de conexão. Isso é confirmação. E é isso que Deus tem para nós. Ele quer gerar essas conexões que faz com que aquilo que eu estou gerando e aquilo que você está gerando venha se conectar de uma tal forma que estremece o ambiente. A alegria ela toma conta e o Espírito Santo de Deus vem. E então ele sela aquela conexão. O que é selar ali? É dar o aval, é dar o de acordo, era o de acordo de Deus. Eu estou nesse negócio. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. E é isso que Deus tem para nós. Essas conexões que nos traz alegria, que nos traz a certeza de que estamos no caminho certo, obedecendo aquele que nos entregou o propósito, que nos entregou o seu filho para ser gerado através de um propósito. E eu pergunto para você hoje, iniciando essa mentoria de conexões, e eu pergunto para você o que Deus ele confiou nas suas mãos, que às vezes você está aí se sentindo sozinho, e esse sentimento de solidão vem te fazendo esquecer do seu propósito. Mas eu falo para você nesse momento, tá te faltando conexões. Tá te faltando enxergar com os olhos de Deus. Tá te faltando às vezes orar a Deus e falar, meu Deus, eu preciso dessas conexões na minha vida. Para me apoiar, para me ajudar. E Deus, ele tem essas pessoas. Deus, ele tem. Nós vamos ver aqui uma série de passagens que isso fica ainda mais nítido. Mas eu convido você a estar no meio daqueles que conhece o que é receber um propósito de Deus. Em nome de Jesus. Não fique sozinho porque você quer, não faça isso. Não faça isso. Quantas pessoas vêm fazendo isso, né? De se isolar, de ficar sozinho, ou abandonam um propósito, ou se sobrecarregam, se adoecem a si mesmo, adoecem a sua família, adoecem o seu chamado, adoecem a sua mente, o seu coração. Deus, ele tem conexões divinas para a sua casa, para a sua família. É você se conectando com uma pessoa de Deus. É a sua família se conectando com uma outra família. É propósitos conectando-se a propósitos, um complementando o outro. Em nome de Jesus. Que a gente venha compreender isso. E que haja alegria no ambiente onde os propósitos se conectam. Em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa direção para a sua vida. E eu já estou beirando aqui ao final, deixando então um compromisso com você. Analise nesse momento. Quais são as conexões que você vem permitindo acontecer na sua vida? Talvez são conexões erradas. Conexões que não estão te levando ao objetivo do propósito que Deus colocou nas suas mãos. Então você precisa pensar, parar, analisar, pedir a Deus o discernimento e perguntar para Ele, meu Deus, eu quero enxergar com os teus olhos, eu quero ver as conexões que eu tenho gerado ultimamente. Será que tem
me abençoado ou me amaldiçoado? Será que tem me fazendo, fazendo com que eu avance ou com que eu estacione? Que eu tento ali, esteja ali a caminho da promessa ou estou andando em círculos no deserto? Deus, Ele quer abrir o nosso entendimento para isso. E o mais rápido possível, voltar ao propósito e gerar as conexões necessárias para que a promessa nasça, para que a promessa venha nascer e cumprir o seu propósito. Amém? Você tem um propósito de Deus. Todo mundo fala isso, né? Você tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Todo mundo. Não tem uma pessoa no mundo que não tenha um propósito de Deus na vida dela. Mas assim, como que você tem tanta certeza? Eu te falo. Porque essa pessoa nasceu. E toda pessoa que nasceu, ela tem um propósito. Se você nasceu, você tem um propósito. Se você nasceu, você tem um propósito. Né? Que Jesus não, né? Que a palavra fala lá de Jeremias, né? Que Deus conhecia ele desde o ventre. E ainda diz lá na frente, né? Que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que você espera. O fim que espereis, né? O fim no sentido de futuro. Para te dar o futuro. Ou seja, ele já conhecia ele desde o ventre. E ele conhecia ele ao sentido de saber o que aguardava ele no futuro. Qual é o nome disso? Propósito. Se você nasceu, é porque você tem um propósito. E existe outra pessoa que também nasceu e que tem um propósito que vai unir com o seu, que vai se conectar com o seu. E quando eu falo isso, eu não me limito apenas ao casamento, apenas ao cônjuge, que também é também essa conexão que Deus ele traz, como eu trouxe no comecinho lá, né, sobre Maria e José, Zacarias e a Isabel, são conexões ali em casamento, mas não se limita apenas nisso. Não se limita apenas nisso. Amém? Que você venha sempre está disposto a se conectar com os filhos de Deus e viver a plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe fortemente. Que Deus ilumine a sua vida, ilumine os seus passos, os seus olhos, em nome de Jesus, e que você tenha esse espírito alegre em se conectar com os filhos de Deus. Em nome de Jesus, para que juntos venhamos a contribuir para o crescimento do reino de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço e até o nosso próximo encontro.